criado. E você pode deixar tudo arquivado dentro do compromisso daquela reunião, ou daquele evento, ou qual que seja o compromisso, tá? Esse processo. Algumas das principais utilidades da agenda online são elaboração de eventos, porque aí você vai colocar toda a questão do pré, durante e pós, né? É muito interessante, eu gosto bastante. Criar notificação por e-mail, e aí você notifica a pessoa por e-mail, a pessoa confirma, né, o recebimento para o agendamento, e aí daquela reunião, no dia você pode mandar um lembrete por e-mail, né, ou se for cliente externo ou interno. Acontecia muito das reuniões internas no escritório, a gente sempre enviava uma notificação de daqui a meia hora, 15 minutos, vai iniciar tal reunião, para que os funcionários não esquecessem, né? Dos compromissos. Já aconteceu de esquecer, se não for avisado. Se a pessoa não pedir para a agenda, né, notificar, que a gente tem essa opção, notificar 15 minutos antes, 20 minutos antes, ou 5 minutos antes. É uma função que vai auxiliar bastante, né? Eu fazia muita notificação para contas a pagar, que eu trabalhava com a questão da agenda, do gerenciamento pessoal, da presidência, do profissional. Esse lá de Pernambuco, sem ser o escritório. Então, quando era no começo de mês, assim, 3 dias antes das contas, eles sempre falavam, né? A gente fez um acordo para os melhores dias para notificar. Eu sempre pedi para notificar pela manhã. 9h30, meu horário era 9h30, os horários de pagamento, para fazer os pagamentos e não esquecer. Algo que realmente fosse afetar todo o processo. Gerar lembretes dos compromissos, muito importante, porque tudo que você agendar e você pedir para te lembrar de fazer, de executar, de fazer uma ligação, às vezes eu coloco na agenda que eu tenho que ligar, acontecia, por um exemplo, no escritório jurídico, para confirmar uma audiência, ou para lançar essa audiência, então eu tenho que ligar para o gabinete, tudo, enfim, então às vezes passa despercebido. Entre tantas diretoria que a gente assessorava, entre tantas reuniões que aconteciam, às vezes acontecia evento no escritório, um advogado X estava em São Paulo numa reunião, a gente assessorando aqui virtualmente. Então, se a gente não lançar os compromissos que a gente precisava confirmar, até mesmo na agenda, poderia esquecer, né? E aí o advogado pergunta, tal audiência está confirmada? O que é que você vai falar? Então, realmente, assim, é uma mão na luva, né? Uma luva na mão, de certa forma, essa técnica e auxilia bastante. E mostra produtividade. O que você está fazendo durante o dia? Vai na agenda, que você vê, tanto de coisa que você faz. Quantas pessoas você teve que atender por dia, às vezes quanto compromisso você teve que lançar, quanta assessoria pessoal e virtual que você precisou fazer, quantos eventos, qual é o tempo do evento que você está organizando, se está no pré, as ligações, as confirmações, os pagamentos, está lá, tudo lançado. Você consegue mostrar sua produtividade efetiva na agenda. Eu gosto bastante quando a gente vai mostrar produtividade, comprovando aqui, meu dia a dia como é tumultuado. Fora os compromissos que acontecem se está na agenda, né? Fora os apaga-fogo que a gente faz durante o dia a dia. E compartilhar com uma ou mais pessoas os compromissos, né? E se o profissional precisar de uma agenda telefônica, também você pode adicionar os números de contato e deixar salvo. Então, aí, auxilia em bastante processo. Existem alguns tipos de agenda online que podem oferecer diversas funcionalidades. Alguns exemplos é a Microsoft, o Outlook e o Google Agenda. Eu já trabalhei com os dois, eu trabalho com os dois. O meu pessoal hoje é o Google Agenda, né? Eu trabalhei com o Microsoft Outlook quando trabalhava no escritório jurídico. Esse era o aplicativo que a gente trabalhava. Mas existem outros aplicativos da própria agenda. Tem também o Canva, não, tem outro. O Trello, que você pode fazer. E pode ter a agenda própria do sistema da empresa. Você vai lançando os compromissos, que acontece bastante. Você trabalhar numa empresa que tem uma própria agenda. Não vai diferenciar na prática, pela minha experiência, pelos meus alunos que eu converso bastante. Você só precisa entender o fluxo, como agendar, como cancelar, o que deve escrever, como deve ser escrito, né? Cada compromisso. E aí uma dica que eu falo para vocês comecem em casa, comecem na vida de vocês pessoais, para quem ainda não estagia, quem não trabalha, os seus próprios compromissos. De X hora para academia, de tal horário a tal horário, aula, né? 7 a 10 horas da noite, todo dia lá, lançamento das aulas dentro da faculdade. Tal horário, sei lá, 2 da tarde às 16,
estudo de tal disciplina, sábado, sei lá, vai lançando, vai tendo familiaridade, o lançamento, o cancelamento dos seus compromissos, da sua vida pessoal. Vai gerindo a agenda, vai gerenciando a agenda pessoal, para quem não está na prática como estagiário, como estagiária, ou, né, para quem não trabalha, que você vai tendo mais acesso. No dia a dia, quando você for para a prática, fica mais fácil, né? E aí, eu trouxe 2 textos que falam sobre o Microsoft Outlook, que faz parte do pacote Office. Ele difere do Microsoft Outlook Express, que é usado basicamente para receber e enviar e-mail. Porque, além das funções do correio eletrônico, atua como calendário que permite agendar os compromissos com agenda e com gerenciamento de tarefas. Aqui é uma imagem dele, bem simples, né? Por exemplo, essa agenda já não choca tanto como aquela, né? Por exemplo, a gente pode ver que os compromissos azul pode ser de um setor ou de uma pessoa. O amarelo pode ser de outro setor ou de outra pessoa, né? A gente vai separando por cores. A importância das cores, vocês vão entender mais na frente sobre esse processo. E aí, o Google Agenda permite visualização de programação como imagem, mapa, você pode colocar localização, né? Esse tipo de agenda pode ser acompanhado de forma diária, semanal e mensal. Também permite convites e integração como eventos do Gmail. E aqui, o outro. Na prática, assim, quando a gente olha para o próprio aplicativo da agenda, né, o que ele, a plataforma, não tem muita diferença. O do Google Agenda a gente consegue colocar endereço. O do Outlook também. Né? Então, uma dica que eu falo para vocês, para ser mais eficiente, eu falo bastante isso para meus alunos, e às vezes os alunos vêm, professor, adorei aquela dica, coloquei na prática. Uma reunião externa, né? No mesma cidade, em outro estado, você lançou o compromisso da reunião, ela vai acontecer, coloca a localização da empresa. Se o seu chefe for de carro, né, ou foi para outro estado, eu não estou conseguindo chamar o Uber, você, senhor, né, chefe, diretor tal, lá no compromisso da agenda tem a localização, é só você pegar a localização e colocar num aplicativo Uber, ou seja, qual for o aplicativo, já gerencia o tempo dele, ele já consegue ver que você foi mais eficiente, você foi além, você não só lançou o compromisso, que ele tinha uma reunião naquela empresa, você mostrou lá no agendamento o nome do chefe, o nome da direção que ele vai ter a reunião, a localização está lá nesse lançamento de compromisso. Enfim, se tiver algum documento, está lá que ele pode abrir automaticamente pelo celular, pelo notebook, fazer alguma leitura. Então, a agenda é um carro-chefe da nossa técnica. Se você souber utilizar, você vai ver o quanto que você é produtivo e você vai trazer resultados na vida profissional do executivo que você assessora, né? Que você vai assessorar. Eu falo executivo, mas pode ser executivo também. Então, eu trabalhei com o homem assessorando uma presidente, uma direção, mulher e um diretor também, um homem, então eu gosto bastante desse, falar dos 2 gêneros. Então, de forma bem simples. Na prática, professor, eu gosto mais do Outlook, ok, eu gosto mais do Google Agenda, do Google, ok, tranquilo, assim, não tem muita diferença os compromissos e o lançamento, não. Só mudar a plataforma. E se vocês forem trabalhar numa empresa que tem outra plataforma, não se assustem. Entenda como os avançados dos compromissos, cada empresa pode ser a nomenclatura, as siglas pode ser diferente, e você vai fazendo o processo. Agendar para produzir. Tranquilos até aqui? Me falem aí. Alguma dificuldade de entender? Tranquilo. E aí, pessoal? Tenta falar alguma coisa. Alguém tem experiência com agenda, trabalha, escreve no estado? Organiza, gerencia a agenda? Eu não entendi a tua pergunta, Eduardo. Deu uma cortadinha aqui pro meu áudio. Se algum aluno trabalha ou estagia, né, na área de secretariado ou em outra área também, que faz a atividade de gerenciar a agenda, alguém tem essa experiência ou não? Professor, não é bem assim, né? Não é bem assim como o senhor está falando, mas eu trabalho numa recepção de uma policlínica municipal e eu gerencio os agendamentos pacientes do psicólogo, da fonoaudióloga, da fisioterapia, da TO e da nutricionista. E nossa, quantas pessoas, gente? São muita gente. A gente tem que marcar. Aí tem dia que é dia de visita, tem dia que já chegou toda a quantidade de limites que eles vão atender e o pessoal não entende.
Então, assim, como é pelo SUS, aí não pode negar atendimento, tem que. É aquela coisa que é bem difícil, mas é diferente, mas ao mesmo tempo, às vezes o profissional marca para o paciente não nos avisa, aí chega todo mundo na hora só. É tipo isso que você está falando. Eita. E assim, Larissa, a tua experiência demonstra muito o que a gente falou aqui da complexidade, né? Porque quando você agenda, você está lidando diretamente com questões de atendimento ao público. E aí tem que gerir toda essa questão de satisfação do cliente que vem junto. Quando você agenda, geralmente isso gera um documento, né? Esse agendamento gera um documento. Se esse agendamento é para retorno, porque também tem isso, já tem um documento anterior tem isso, que você precisa gerenciar. Então, gente, é muita coisa interligada. Aí, tu é guerreira, viu, Larissa? Muitos E profissionais. ainda bem que não é sozinha, viu, professora? Uhum. Muitos profissionais. E, assim, e se torna mais ainda porque você está agendando para o público. Você está agendando o compromisso do público com esses profissionais. Então, é muita coisa, é algo que, assim, né, como é pelo SUS, é algo que, assim, pode ser que agora, pronto, o psicólogo agora só tem vaga para janeiro de 2022. E aí? Aí chega uma pessoa, tal, aí você, às vezes tem gente que consegue esperar até lá, mas tem gente que já está passando por um problema diferente, não pode esperar até lá. Aí a gente tem que conversar com o profissional, perguntar se ele pode atender antes e tal, já vai por tudo. E quem atende é você, quem justifica é você. Isso, quem escuta a reclamação é você. Né? Exatamente. Aí tem a você, tá tudo interligado. Isso, desse jeito. Ó, tem um comentário, tem alguns comentários aqui. O pessoal está precisando organizar. Cleiton falou que é muito bom fazer isso, pelo menos se acostumar com a organização da própria rotina, o que já é muita coisa, né? Organizar a própria rotina já é bastante coisa e a nossa mente não dá conta. Jackson falou que só organiza a agenda pessoal. Parabéns, viu, Jackson, que acho que nem a minha agenda pessoal eu estou conseguindo organizar, tá tudo na minha mente, mas a nossa mente ela é falha. E Cleiton tá precisando de alguém, né? E Jackson tá falando que a gente é só nascer rico e contratar um secretário, né? Para ter tudo isso bem organizado. Queria. E aí, vocês, né, estão estudando para ser o futuro profissional de secretariado, para organizar a venda desses executivos, né? E a sua agenda também, de certa forma. E a sua também. Dando continuidade. Tem uma parte aqui do texto que vai falar, acho que agora, né, sobre a questão da nossa agenda estar de acordo com a agenda do executivo, não suas atividades, né? Porque senão se a rotina chocar ou for rotinas diferentes, você não pode trazer essa assessoria para ele. Se você, por exemplo, assessora a presidência e você tem reuniões corriqueiras com essa presidência, quando é que você pode ou não pode estar na sala da secretaria ou no escritório? Você precisa estar quando ele estiver. Se você precisa fazer alguma atividade externa, é quando ele não estiver, porque se ele precisar do seu serviço, e aí? Então você também não tem que jogar seus compromissos iguais para atendê-lo ou atendê-la de forma eficiente. Ter o controle da agenda do seu líder não é uma tarefa fácil, como a gente vem percebendo na leitura e nas explicações, pois sempre marcar uma reunião com seus parceiros, às vezes, né, o chefe marca a reunião com seus parceiros sem consultar a agenda oficial, aquele exemplo que eu citei, que fica em sua mesa, e isso torna o seu dia a dia tumultuado. Chega o cliente, como a nossa colega aí falou, que às vezes pode chegar paciente, que o profissional agendou, mas ela não tinha conhecimento. Fica 2, 3 pacientes no mesmo horário. Você tem que gerenciar aquele atendimento para dar satisfação para o cliente no atendimento presencial, reorganizar uma agenda de forma muito prática, né, para que todos sejam atendidos e não atrapalhe os horários dos outros pacientes que já estavam agendados às 15, às 15h30. E aí tem todo esse processo e manejo, né? É o que a gente falava muito no escritório jurídico. Às vezes o atendimento ninguém percebe. Por trás dos clientes, né? Tá tudo pegando fogo. A gente na recepção, com vontade de chorar, mas tudo pegando fogo aqui por trás, nos bastidores, as reuniões acontecendo. Eram 6 salas de reuniões, 16 pessoas que a gente assessorava. Às vezes acontecia de ter eventos jurídicos dentro do próprio escritório, que tinha um auditório. E aí, uma entrada e saída, a gente tinha 3 motoristas. Tanto que o escritório era enorme, o escritório é enorme, né? Tínhamos 3 motoristas, e motoristas que vai pegar clientes para trazer para a reunião X, e chega um cliente super importante, como, por exemplo, o senador, porque é um escritório que tende a área de administração jurídica administrativa,
e aí toda aquela mordomia, todo aquele processo, pegando fogo aqui nos bastidores, a equipe de 6 pessoas, a ponto de chorar, mas está tudo muito bem, atendendo com qualidade, trazendo eficiência no atendimento, reorganizando a agenda e as reuniões acontecendo, o evento acontecendo. Então, tudo está interligado, né? Vimos que a boa organização ocasiona um bom empenho das atividades. E isso que eu falo, esses apagar fogo, esses compromissos que pode ser reagendado, não é de todos os dias, não é corriqueiro. Pode acontecer. No dia a dia, já acho que vocês conseguem perceber que se a gente consegue otimizar, organizar a agenda, a gente vai ter um dia produtivo, um dia sem tanto problemas, né? Que a gente consegue, desde as 9, se o horário para as 9, ter a primeira, a segunda, a terceira, lançamento, cancelamento das reuniões até as 18, tudo em ordem, acontecendo, tudo muito bem produzido e organizado. Porque, além disso, outra coisa que a Robert falou, que eu acho muito interessante, a questão da complexidade, de que tudo está acontecendo, alguma reunião tu vai ter que preparar atos de reuniões, alguma reunião tu vai ter que organizar a sala de reunião, né? E depois que todo mundo sai, tu pedir para o pessoal da Cobra fazer a limpeza para entrar o próximo advogado ou a pessoa que tu assessora para fazer a próxima reunião, e tu tem que fazer uma ata, um documento para aquele X reunião. Então, ali é só agenda. A agenda está acontecendo, os compromissos estão acontecendo, está fazendo atividades administrativas, de documentos, de arquivo, total. Então, não para. Nosso dia a dia é de muita atividade, de muita função. A gente não para. Mas eu adoro. Adoro, e eu acredito que vocês também estão gostando bastante dessa formação aí. Administrar os compromissos é o princípio básico de um profissional de secretariado. Voltando aqui, por isso que eu foco nessa questão de entender o princípio básico, a cerne, a técnica, pois facilita a sua rotina e promove uma verdadeira ordem no seu dia a dia. O dinamismo do profissional de secretariado também é demonstrado com a velocidade do pensamento. Cancelou? Vamos reagendar, né? Não consegue aquele compromisso naquele horário, vamos ver qual horário que o executivo pode atendê-lo. Quais são as reuniões que são obrigatórias semanalmente, que não vai ter como marcar naquele horário, que às vezes pode acontecer, né? E tem também uma coisa que eu vi muito na prática, que eu não vi na minha formação, é que esses executivos, essa direção, estou falando da minha experiência profissional, tá? Eles têm dias e horários que eles não querem ter contato com ninguém, eles querem produzir. Ele sendo um coordenador de pós-graduação, ele queria sentar para ver os planos de curso, o PPC, a agenda acadêmica, ou o diretor jurídico, ele queria fazer uma lauda, ele queria escrever algum artigo específico, ele não queria marcar. Então, ele tinha, sei lá, terça, quarta e quinta, naquele horário não pode marcar nenhuma reunião. Ah, mas é X cliente que traz produtividade, que é um cliente ouro dentro da empresa. Você pode conversar, mas se você entender que naquele momento ele está fazendo as atividades internas para sua própria produção e resultados ali dentro, não atrapalhe, só coloque em outros horários. A agenda foi, já que nada atrapalha, foi. Vamos lá. Agenda pessoal e profissional, né? Pode acontecer, e comigo foi muito isso, muito isso. Todos os lugares que eu trabalhei, organizei, de certa forma, a vida profissional, né, a agenda profissional dos executivos da presidência, mas também tinha a questão dele pedir auxílio em algo pessoal, né, alguns compromissos que ele vai ter pessoal, e às vezes esse compromisso pessoal está vinculado à vida profissional dele, alguns aniversários, alguns pagamentos das contas pessoais da casa, porque o profissional do secretariado executivo tem várias vertentes, tem uma atuação ampla, muito ampla. Isso aí vocês vão ver na formação de vocês, né? Você pode trabalhar no escritório jurídico, você pode trabalhar numa assessoria de um hospital, né? Você pode trabalhar no escritório da CIA, assessorando a presidência da loja CIA, você pode trabalhar numa recepção odontológica, organizando, gerenciando, assessorando a direção, né? A parte lá dos dentistas, enfim, no escritório médico, que eu também já trabalhei numa clínica médica, perdão, tive essa experiência. Então, é um campo vasto, é uma atuação enorme, grande. E aí você precisa entender que muitas vezes você vai sim organizar os compromissos pessoais, né? Se tiver tudo num acordo, ok. Eu já escutei, às vezes, assim, algumas palestras que eu participo de secretário falar, eu não gosto de organizar a vida pessoal do executivo que eu trabalho. Ele não me paga mais para isso. Eu fui contratada, ou contratado, no caso, era contratada, para organizar a vida dele profissional. Eu trabalho na empresa, né? E aí, às vezes, não entende que
essas atividades podem te auxiliar, trazer uma produtividade, ter um elo mais tranquilo, né? E isso é muito importante. Agendar é como se fosse um livro, né? O agendamento, que anota compromissos, despesas, atividades, horários, como a gente já viu, sejam particulares ou profissionais, visando organizar seu tempo e auxiliando o planejamento de suas atividades. Anote o compromisso do seu chefe, indicando a data, é muito importante esse ponto, data, horário, local de realização. Eu trouxe esses 3 pontos porque eu acho muito importante, principalmente para reuniões externas. De que vocês entraram na prática, para quem não está na prática ou não, quem não faz essa atividade, reuniões externas, coloca lá a localização, tá? Porque isso auxilia bastante. Às vezes ele nem vem para o escritório ou não vem para a empresa primeiro, vai para a primeira, compromisso dele é naquela empresa, ele já sai de casa, no seu carro, enfim, seria bom, né? Às vezes, claro, a gente hoje com o Google Mapa, a gente já sabe, lá bota o nome da empresa, a localização, e aí o Waze nos leva, perfeito. Mas você vai estar mostrando uma efetivação, uma eficiência melhor nas suas atividades. Chefe, eu aprendi muito isso na prática no escritório jurídico, a gente tinha tudo ali na agenda, o documento para aquela reunião, se tivesse a localização, se tivesse o nome dos clientes que eles iriam atender, o nome da empresa, se a gente tivesse a causa, o motivo, se já fosse cliente nosso, a gente já dava um resumo do que estava acontecendo para a pessoa já ir preparada no compromisso da reunião, né, nas observações, enfim. Claro que era um método da empresa, ali era um método da própria empresa, que auxiliava, mas pode aí ser demandado. Deve haver coerência entre a agenda com o seu chefe, isto é, mantendo-as identicamente anotadas entre os compromissos e os outros reserve 1 hora para atrasos, pode acontecer principalmente externo, ou compromissos urgentes que não forem marcados, né? E aí, os externos, a gente faz essa questão. Outra dica que eu falo também, que foi muito na minha prática, a questão dos motoristas, né? A gente, quando tinha as reuniões externas, a gente fazia uma lógica, né? A questão logística dos motoristas. Somos 3. Quem vai sair pela manhã? X pessoa. Então, todos os compromissos têm que ser nesses horários, porque X pessoa vai à tarde, deixa Y pessoa. Ou Y motorista, nesse caso. Porque a agenda deles externa precisa estar de acordo com quem vai sair do escritório. Porque se alguém precisa sair e não está com o motorista, e aí? Claro que poderia acontecer de ter 4 reuniões externas, imagine, 12 advogados, ter 4 reuniões externas e só tem 3 motoristas. No mesmo período, matutino, né, no caso. Então, a gente vai mostrar e conversar, olha, os 3 saíram para tal reunião, você pode ver se seu local vai pertencer, vai estar no mesmo caminho, na mesma direção, ele pode deixar, depois buscar, enfim. Agendar é muito importante, é um instrumento importante. Agendar é um importante instrumento, pois permite controlar melhor o tempo e distribuí-lo mais racionalmente, auxilia a não esquecer os compromissos do seu trabalho, e aí, seja qual for, na questão das reuniões, está aqui aparecendo. Essas reuniões podem ser pessoais ou reuniões profissionais, tá? Estamos aí chegando na parte final da teoria, para a gente ver aquela prática daquela agenda, né? Eu trago a questão aqui das cores, o quanto que é importante a questão da gente colocar cor, né? Então, dicas muito tranquilas. Você assessora 4 executivos, 12 executivos ou 1 executivo, separa uma cor para ele ou para ela. Eu aprendi muito isso na prática, 6 anos aí dentro do secretariado, né? Coloca aí. E aí, sala. Eu já trabalhei no escritório para sala. Então, a gente fazia assim, as reuniões internas dentro das salas, a gente colocava uma cor só. Sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5. Uma cor só. Mas tinha as numerações. A gente só não poderia chocar 2 reuniões no mesmo horário para aquela sala. Aí a gente precisava prestar atenção no agendamento. E a gente separa a presidência por cores, as salas por uma cor, os compromissos internos do escritório de outra cor, os compromissos externos de outra cor, porque a gente consegue, durante 2, 3 semanas, entender as cores e ficar mais fácil. Isso, acho que quando eu entrei no escritório, a gente fez uma reunião para melhorar os processos da secretaria, né? Para melhorar e otimizar nosso tempo. A gente, vamos fazer cor, gente, que era tudo branco, né? Só lançava os compromissos da cor própria do aplicativo. Vamos colocar cor, foi uma das coisas que trouxe bastante resultado. E aí eu tive na prática, hoje eu falo com meus alunos. E aí, cada escritório que você vai trabalhar, cada empresa que você vai trabalhar, pode ter
seu próprio script para essa questão do agendamento, né? Mas, se não tiver, você pode trazer essa dica que eu estou trazendo para vocês hoje, levar essa dica de separar por cores os compromissos internos, os externos, o da presidência e dos advogados. Um exemplo, a gente agendava os advogados de uma cor só. A presidência eram 4, a gente separava 4 cores, era azul, verde, roxo e amarelo, tinha uma mulher presidente, e os advogados uma cor só, as internas de outras cores, as externas de outras cores, e o cancelamento de vermelho. Tudo que fosse cancelado de vermelho. A gente conseguia ali ter um acompanhamento da agenda, né? E aí, no dia a dia, questão de 2 semanas que a gente colocou as cores, ou 1 semana e meia, a gente já se familiarizou de forma bem simples. As cores serviam como manual, a gente colocava fora, fizemos assim no Word, imprimimos fora, colocamos ali do lado do nosso computador, quando a gente implementou essa questão das cores, que auxilia bastante nosso dia a dia. Para que uma agenda seja realmente instrumento de trabalho, você deverá saber como utilizá-lo de forma eficaz. Eis algumas orientações. Eu notei algumas orientações aqui muito práticas, que auxiliam no dia a dia. Por isso que eu até falei com a professora Rúbia sobre a questão das técnicas, né? De forma bem simples, para falar para vocês, a gente tem pouca literatura. A Rúbia pode aqui acrescentar depois e explicar melhor. Pouca literatura, pouco livro que fala sobre esse processo de agendamento. E aí, quando a gente pega uma prática, um professor ou um profissional que vem falar como é a prática dele e traz as dicas, são dicas que nos auxilia, né, na nossa formação, no nosso conhecimento, pega a literatura que a gente já tem e encaixa ali. Teoria e prática. Eu gosto bastante de fazer essa relação nas minhas salas de aula com os meus alunos. Então, todas as anotações feitas na agenda do seu chefe, por ele mesmo ou por você, deverão estar presentes na sua agenda do secretário. Não pode ser otimizado na mesma agenda, para você acompanhar, não chocar, né? Ou você não está disponível naquele momento que ele precisa do seu serviço. Desse modo, você poderá ajudar seu chefe a melhor controlar os compromissos diários. Cabe a você organizar a agenda do seu chefe diariamente, marcando, desmarcando. Olha a importância do profissional de secretariado executivo. Você tem a autonomia, a autorização de saber quais são os compromissos que você deve marcar e desmarcar de uma empresa que você trabalha. Seja ela uma pequena, uma média ou grande empresa, né? E você está diretamente linkado, trabalhando com a presidência dessa empresa, né? Olha a tua responsabilidade. É tal horário melhor para tal cliente, para tal momento, para tal reunião, né? E aí entender o seu papel. A nossa atuação, ela não é intuitiva. Qualquer um pode abrir agora uma agenda no Google e lançar um compromisso. Eu sei fazer isso, não preciso me formar no curso superior, não. Né? Claro, ali pode ser uma coisa intuitiva, mas quando você entende a formação técnica, né, para uma atuação profissional, você vai entender que é muito mais complexo. Então, é uma atuação formativa. Você precisa entender uma formação para atuar. Porque intuitivo você pode lançar sem entender qual é a importância desse agendamento, desse cancelamento, dessa mudança de horário, ou seja, qual for o processo que você está fazendo. Imagine, a Rubia já apresentou para vocês a questão da organização de eventos. Quando você prepara um evento, né, e você coloca lá na agenda, tal data fazer tal processo do pré-evento, tal data confirmar os participantes, fazer tal compras, enfim. X data você organiza a sala, o auditório, um dia antes. Na tal data faz o pós-evento, durante o evento, ou seja, você vai lançando os compromissos na agenda. Olha a agenda vindo para uma técnica já estudada por vocês, né? Então, eu falo muito, não é intuitivo, é formativo. E nossa atuação é muito importante para as empresas que nós vamos e trabalhamos, né? Me perdi aqui na própria leitura. Para que possa melhor fazê-lo, você deverá comparar várias vezes ao dia sua agenda com o seu chefe. Utilizando, eu vou voltar aqui, perdão, estava aqui no início da frase, né? Cabe a você organizar a agenda do seu chefe diariamente, marcando, desmarcando, alterando o cancelamento de compromissos, em função dos interesses, das necessidades desse chefe, desse executivo, das reuniões.
Então, a gente precisa ter uma visão holística da empresa que a gente vai trabalhar, para que a nossa atuação traga mais resultado e otimize tempo. Para que possa melhor fazê-lo, você deverá comparar várias vezes ao dia sua agenda com o seu chefe, utilizando as anotações em sua agenda de compromissos que seu chefe tenha agendado, verificando mudanças necessárias, organizando melhor o tempo. Em resumo, tudo que está anotado na agenda do seu chefe deverá estar igualmente anotado na sua agenda, para acompanhar os compromissos. A primeira tarefa do secretário, eu gosto muito dessa observação que eu trouxe, que é minha, todos os dias é confrontar as agendas, atualizando-as e, se for o caso. No dia a dia, a gente tem uma atividade chamada despacho, né? Eu conheço muito ela como despacho. O que é esse despacho? A gente fazia muito isso. Eu sempre, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre faço esse despacho no final do horário, expediente. O chefe vai sair 6 horas, o meu horário é até 6 horas, eu marco, chefe, entre 5h30, 5h40, até 6 horas. Vamos fazer o despacho? O que é esse despacho? É uma reunião rápida com o seu chefe, com a presidência, e que você vai passar a agenda dele do dia posterior. Olha a técnica de agenda viva. E aí, por que esse despacho, essa pequena reunião é importante? Às vezes, ele tem uma reunião muito importante, um cliente muito importante. A vestimenta fala, se vocês já estudaram sobre isso. Aí ele vai querer vir melhor vestido, né? Ou ela vai querer vir, né? Vai precisar passar no cabeleireiro, ou enfim, isso influencia. Isso eu vi muito no escritório jurídico. Amanhã eu preciso estar aqui tal horário, porque tal reunião é importante. Esteja aqui para me auxiliar tal horário, para atender. Então, já tinha ali no despacho. Ou passar para ele quando vai ter uma reunião externa em outro estado, semana que vem. Né? Então, ele precisa preparar a questão de logística para a saída, para a chegada, enfim. Às vezes, afeta a vida pessoal dele ou dela. Então, essas reuniões rápidas. Mas, de forma bem simples, é para passar seus compromissos do dia, do próximo dia. E aí ele vai saber o que é que vai fazer. Eu posso chegar amanhã às 10? Posso. Não posso chegar porque a minha primeira reunião é 9? Né? Dependendo desse presidente, se ele for dono da empresa, ele pode chegar e sair a hora que ele quiser. Agora, ele precisa estar avisado qual o horário mínimo que ele precisa estar ali. Né? E ele, claro, hoje em dia tem telefone, tem celular, ele pode ver isso. E aqui naquele contato, você também pode levar a documentação para o chefe assinar, né? Do dia, alguma coisa que ele precisa, passar algum recado importante, alguma alteração. Enfim, é um momento de atualização. Secretaria, porque na maioria das vezes vem todas as informações daquele chefe que tu assessora para a secretaria, tu filtra e aí tu leva nesse despacho. E nesse momento de despacho, mostra para ele, para ela, como vai ser o dia posterior. Já acontece, alguns advogados que eu fazia o despacho, ele gostava de primeiro horário do dia. Né? Então, a gente estava lá no primeiro horário do dia, tendo a reunião rápida, passando o que é que ele vai fazer durante o dia. Tudo depende da empresa que você vai trabalhar. Então, a agenda, novamente, voltando para o nosso cerne, para a nossa atuação. É muito importante esse quesito. Eu estou terminando minha segunda pós-graduação, né, e aí na área de secretariado, e aí eu tenho uma colega que ela é do banco, não vou citar aqui o banco que ela trabalha, ela assessora a questão de equipe de diretoria, né, e ela fala, meu Deus, meu sonho era ter um despacho diariamente com os diretores, isso auxiliar bastante. E aí ela foi cutucada, né, pela professora, fala, por que você não tenta um contato, assim, vamos marcar, chefe, 5 minutos do seu tempo, 5 minutos. E aí o curso foi o ano inteiro, basicamente, a gente já teve esse feedback, por que eu estou falando isso? Isso pode acontecer com vocês. Se vocês ir trabalhar numa empresa que não tem esse despacho, não tem esse contato, secretário, secretária, chefe, né, ou presidente ou presidenta, nesse aspecto. E isso é muito importante, porque você precisa entender, e ele precisa entender a sua atuação e a atuação dele ou dela, para que as coisas, os compromissos aconteçam da melhor forma possível. Né? Então, esse diálogo é muito importante. Ela trouxe esse feedback, conseguiu com alguns diretores. Primeiro a 2, depois 3, e hoje com os 5. Diariamente, ela faz entre 5 a 10 minutos. Passa a agenda, passa os compromissos obrigatórios, as possíveis viagens, as assinaturas dos documentos. Se ele precisa que ela faça alguma coisa com urgência ou algo para amanhã, para hoje, para depois de amanhã, já passa naquela reunião. Isso auxilia bastante, otimiza tempo, traz resultados. Né? Traz resultados. E você pode trabalhar numa empresa. Eu, por exemplo, quando eu fui trabalhar numa empresa lá em Recife, eu não tinha isso. E aí eu vi que eu precisava fazer essa atividade de despacho com o executivo que eu assessorava, com a coordenação. Porque a gente precisava entender e ter um diálogo mais efetivo.
né? Ele precisa ver a minha produtividade também. Até mesmo isso, acho sabe para quê? Salário, você vê ali, já aconteceu bastante. O salário vai aumentar no ano que vem, né? Depois de um tempo, porque você mostra muita produtividade aqui na sua assessoria, no seu trabalho. E eu consigo ver isso. A agenda é um dos resultados que a gente consegue ver. E para finalizar nossos conteúdos, estou dentro do nosso horário aqui, eu trouxe uma escala com 10 pontos, eu acho, né, de compromisso de agendamento. Regras simples, né? Algumas coisas parecem ser mais repetidas para a gente fixar a importância e o processo do agendamento. Então, se o seu chefe pontuar, se o seu chefe estiver ausente, não marque um compromisso para o seu dia do seu regresso, né? Ou, por um exemplo, ele chega de férias. Por que eu falo isso? Às vezes, você não consegue ter esse contato com ele de imediato, não marque essa primeira reunião no primeiro horário, né? Ele chega às 10 ou 9, talvez se não for confirmado naquele horário, isso já aconteceu comigo, de eu marcar o primeiro horário do dia, ele chegou uma hora depois atrasado, né? Eu não consegui ligar ou passar uma mensagem para confirmar que eu poderia marcar naquele horário. Se você sabe que aquele horário você pode marcar qualquer agenda, qualquer reunião, ok. Mas se você tem dúvida, eu trouxe isso exatamente uma dica do que é minha prática, do que foi minha prática, que está vinculado com a técnica da agenda, né, com o que estamos estudando hoje. Se você tem essa autonomia naqueles horários livres, ok. Se não, espera confirmar, para confirmar a confirmação do chefe, né, para confirmar esse compromisso. Se você marca para o seu chefe um compromisso externo, telefone antes de estar pronto para deixar a empresa confirmando o compromisso. Muito importante. Liga para a empresa, fulano, né, o diretor da empresa Y está indo aí, preciso confirmar a reunião que está para 11 horas da manhã. Você pode falar direto com a secretária, com o secretário, com alguém que assessora esse executivo, aí eles confirmam, aí a gente já passa, pode ser um WhatsApp, pode ser um Teams, para o chefe, a reunião de 11 horas confirmada. Ele já sai e não perde viagem. Para mim, eu coloquei esse ponto muito importante, porque quando a gente tinha muito cancelamento de audiência, reuniões nos órgãos públicos aqui em Brasília, e tinha cancelamento. Então, aí os advogados saíam, chegava lá e cancelavam. Então, eles pediam para a gente fazer essa confirmação, sempre. Então, eu aprendi isso na prática, e está vinculado à técnica de agenda. Vem para a gente, vamos para a sala de aula, trazer essas dicas, que aí a gente vai trazer resultados. Ponto C, escala os compromissos de forma mais suave, para as manhãs de segunda-feira, tarde da sexta-feira, e os dias, sextas-feiras, e os dias acontecem, e os dias que antecedem ou sucedem as férias e feriados. Então, ou seja, os compromissos, né, da segunda-feira pela manhã e sexta-feira à tarde, não os compromissos mais importantes. Professor, mas estou falando seu exemplo, ok. Você pode trabalhar e seu chefe não pode colocar sexta-feira à tarde, segunda-feira pela manhã, não tem problema, né? Tem esse diálogo, né? Converse com ele, com ela. Quais os melhores horários para a gente marcar as reuniões? Quais os horários que você não quer marcar? Segunda-feira pela manhã, sexta-feira no final da tarde? Porque isso pode ser um acordo você já saber. Naquele horário, não marca. Não agenda. Ele vai estar mal-humorado, mal-humorada, enfim. Né? E aí fica mais fácil você gerenciar essa agenda. Ter um melhor contato com o chefe. Reserve tempo para as manhãs, para os trabalhos do dinheiro, direto no fim do dia. Isso aqui foi o corretor, desculpa. A fim de que sejam terminados antes da marcação dos compromissos que se iniciem. Ponto evite marcar compromisso para o final da tarde. E aí isso depende muito do chefe, fazendo com que os compromissos do dia se completem mais facilmente. Às vezes ele não gosta de estender. Isso aí, por exemplo, eram 12 advogados preferiam trabalhar muito pela manhã, todas as reuniões pela manhã. À tarde, a gente fechava a agenda, só se fosse um cliente dele ou algo do tipo. Então, entender a logística de como deve ser organizada essa agenda do executivo é muito importante, para você saber quais os melhores horários, né? Eu trabalho também a questão da inteligência emocional, e um dos professores que eu estava lendo, um doutor, que ele fala sobre a inteligência emocional, e aí uma das minhas palestras também, que eu já fiz uma palestra sobre, na área de secretariado executivo, falando sobre a inteligência emocional, vou ser bem rápido aqui, de entender que a nossa produtividade pela manhã, para algumas pessoas, né, ela é muito mais eficiente, né, ou também paciente. No final do dia, não. Então, você vai ver no dia a dia com o seu chefe qual o melhor momento ele para ter as reuniões mais complexas, mais difíceis,
com os clientes que ele quer fechar negócio. Então, pela manhã, à tarde, você pode ser já cliente da empresa, do seu chefe, enfim, reuniões mais tranquilas. Tudo depende ali da personalidade, é muito importante. Até isso, professor, a gente tem que perceber nos executivos, a gente é psicólogo, não, se tranquilize. No dia a dia, você vai perceber de forma mais clara e vai conseguir organizar essa agenda, né, de forma mais eficiente. Esteja atento para não marcar compromissos nos finais de semana ou em feriados. Lembre-se que os feriados especiais para várias regiões e religiões ou credos que podem não conciliar com os seus. E eu coloquei esse ponto aqui, mas porque aqui em Brasília tem todos os consulados, às vezes a gente acha que o consulado está fechado, tá normal, não está normal. É muito importante, eu falo muito com meus alunos daqui de Brasília, entender que a gente trabalha com essa multiculturalidade e é muito importante para não marcar compromissos que não vai acontecer. Quando marcar um compromisso, certifique-se de explicar à pessoa envolvida que confirmação dependerá do chefe. Né? Então, se é algo que você não tem como confirmar, no momento, informe que está pré-agendado. Não confirme se seu chefe não confirmar. Depois que seu chefe confirmar, você pode entrar em retorno e lançar o agendamento pela Google Agenda, ou seja, qual for o aplicativo, por e-mail, marcando o e-mail da pessoa. Sugira horários em vez de deixar em aberto questões como: quando o senhor gostaria de ver o senhor Raimundo? Né? Você vai ter a gerência da agenda do executivo, da presidência ou da equipe que você assessora. Você precisa entender quais os melhores horários que tem essa disponibilidade para fazer os agendamentos. No dia a dia, claro, e aí você vai fazer melhor esse agendamento. Então, aí, quando você for fazer esse tipo de questão, sempre para o externo, é a gente que tem que dizer quais os nossos horários, né? E aí, se tem uma reunião importante que seu chefe precisa ir, a secretária, o assistente vai passar os horários disponíveis lá do executivo que ela assessora e você vê o ser ali informal. Tá? E uma dica também, antes de passar para o próximo lado, que eu vou falar aqui para vocês, se vocês, na prática, no futuro, lembrem de todas essas dicas. Chefe, sempre falar para alguns compromissos externos, né? Pedir para ele, conversar com ele. Se for algo urgente, sempre falar urgente. No dia a dia, depois vocês vão entendendo, né? Os compromissos urgentes do chefe que você assessora, né? Ou dessa direção que você assessora. Mas se você tiver essa comunicação, ele fala: olha, Eduardo, preciso de uma reunião X do local, é urgência. Aí você sabe, se ele tiver compromisso naquele dia, naquele horário, alguma reunião, você pode alterar, né? Se for uma reunião urgente, que ele já tem uma reunião urgente, que é mais outra reunião urgente, aí você já fala: olha, chefe, sua agenda tem uma tal reunião com tal diretor de tal. Tomada de decisão ali, ele vai te dizer. Né? Então, vai aí. Porque aconteceu muito comigo, de eu não entender na comunicação do meu chefe o que era mais urgente para ele. Né? E eu ficasse: mas chefe, me falou que era o mais urgente, né? Porque vamos comunicar aqui, evitar o problema. Então, aconteceu comigo, tá, com meus alunos. Ter essa comunicação mais clara. Porque no dia a dia, às vezes, esses executivos de grandes empresas, esses empresas que eu trabalhei, eles querem que a gente adivinhe. Às vezes a gente até consegue adivinhar com o olhar, né? Que faça aquilo. É a função do secretário. Claro que estou brincando aqui, me entendam, né? Claro. Saber o que está passando na cabeça dele, né? Mas é muito real isso. Eu vejo minhas colegas profissionais falando. No dia a dia você se acostuma com aquela presidência e você entende a logística, os compromissos. Mas, de princípio, quando vocês entrarem e vocês puderem ter esse contato, trabalhem todas essas dicas. Anotem essas dicas, gente. Então, no segundo, terceiro semestre, já vocês vão entrar no estágio, né? Estágio em empresa privada, que sejam eficientes, eficazes, que vocês já vão ser contratados e contratadas. E aí eu trouxe aqui um modelo em branco de um agendamento pelo Google Agenda, né? Para quem não tem acesso, nunca utilizou, vou apresentar para vocês verem na prática como deve ser feito toda essa ferramenta. Aqui você entra no Google Agenda, clica em qualquer dia. Por exemplo, vocês podem entrar agora. Hoje é dia 4, horário 8h30. Clica aqui e vai aparecer essa telinha aqui. Aí adicionar título. Vou mostrar aqui um título. Então, por exemplo, vocês podem colocar reunião, sala 1, doutor Eduardo com doutora Rúbia. E aí, cada empresa
muito prático com vocês, vai te dar uma regra de como você deve fazer esse agendamento. No dia a dia vocês vão entender. Mas aqui no título é o que é esse compromisso, que é o que vai estar disponível aqui, ó, na foto da agenda. Tá? Aí depois você pode colocar a data, é para a semana que vem, é para hoje, é para amanhã, enfim. O horário da reunião, né? Os horários aqui, se vai se repetir essa reunião ou não, ou se for o dia todo, né? Aqui em convidados, é muito importante que você pode colocar o e-mail da pessoa. Automaticamente, quando você fecha, lança o compromisso, salva, chega no e-mail da pessoa esse agendamento. Ela confirma ou não, né? Essa agenda. Aqui é bem isso. Aqui em cima você coloca o que é esse compromisso, o dia, horário, e aqui do lado, agenda com a pessoa, se for externo ou interno. Coloca aqui a pessoa. Se precisar fazer alguma videoconferência, já aciona, deixa salvo aqui. Aqui, ó. É bem intuitivo mesmo. Adicionar local, você pode colocar aqui para a localização, o externo, bem simples. Notificar, tá? Dica, reuniões internas, notificação, entre 15 e 30 minutos. Reuniões externas, entre 1 hora e 1 hora e meia. Para você informar ali ao seu chefe. Reunião interna às 11. Às 10 horas, vai notificar, a agenda própria, já aparece um template no nosso computador, notificando que tem um compromisso agendado às 11. Isso às 10 horas. Aí você já passa a mensagem para o chefe, pelo telefone, pelo Teams, pelo WhatsApp, né? Chefe, lembrar a reunião externa a tal hora. Tá? Então, essa é uma dica muito prática para vocês. Externo, 1 hora, 1 hora e meia. Interno pode ser 30 minutos. Eu colocava geralmente 15 minutos. Entre 15 e 30. Porque esses 15 minutos eu ia na sala de reunião, era uma reunião com quantos clientes? 3. Aí pegava 3 atas de reunião, pegava 3 pastas, me separava as cadeiras na mesa, meu chefe lá na ponta da mesa, os 3 clientes. Aí preparava o slide, porque no escritório tinha o slide, colocava o nome da empresa que vinha fazer a reunião, o nome dos clientes, verificava as canetas, os lápis, as borrachas, os blocos de notas, se estava bem claro, fechava a sala de reunião, ligava a luz, ligava o ar-condicionado, fechava a sala de reunião e esperava o cliente chegar. O cliente chegava, fazia o atendimento, olha que quanta técnica, organização de agenda, organização de reuniões, organização de atos, atendimento presencial, né, para a agenda. E aí atendia o cliente, levava na sala de reunião, ligava para a Copa oferecer café, lanche, sei lá, o que for, voltava e ligava no meu chefe, ou para o presidente, ou para quem fosse. O cliente já na sala de reunião disponível para a reunião de X horas. O chefe descia e ia para a sala de reunião. E aí fazia esse trâmite. Então, geralmente, a gente fazia entre 15 a 30 minutos. Para fazer esse trâmite, tem que organizar a sala. Depois que finalizar a reunião, a gente fechava a sala, tudo, desligava as luzes, o ar-condicionado, pegava a papel, ligava para a Copa, fazia alguma limpeza, e aí fechava e organizava a próxima reunião. É bem isso. Notificação, por isso que eu falo. As cores, é muito tranquilo de cor, minha gente. É você escolher qual é a cor. Então, comece quando você colocar aí na prática a sua agenda pessoal, para quem não está trabalhando, o que eu vou colocar de compromissos urgentes, o que não, as aulas vai ser azul, a academia vai ser roxo, os compromissos com o médico, né, vai ser amarelo, sei lá, vai fazendo algo simples. Os estudos vai ser laranja, vai se familiarizando. Aí você vai trabalhando isso de forma bem tranquila. E aqui as observações, né? Adicionar aqui embaixo. Aparecer aqui. Aqui você pode anexar os documentos e colocar aqui tudo que for necessário. Aqui a gente colocava reunião com o cliente Y, quando era externo, né? Cliente Y, X, Z, e colocava todas as observações. Tranquilo? Se foi, né? Sim. Tranquilo. Sim. E aí, eu printei, eu fiz uma amostra aqui para fazer para vocês, ó. Reunião, sala 1, eu lembrei do escritório de vídeo, coloquei como a gente fazia lá. Reunião, eu colocava toda a reunião, toda vez que fosse reunião, e se fosse dos advogados, a gente colocava cor roxa. Ó, roxo, reunião. Aí colocava o número da sala. Sala 1, primeiro, qual era o advogado que iria atender, o advogado do escritório. Depois, quem era o cliente. Então, ó, doutor Augusto, cadê meu mouse? Com o cliente, senhor Luiz. Aí colocava o nome da empresa. Aí colocava o horário, a cor e lançava. Se precisasse ter algum documento, colocava no anexo.
e lançava o compromisso aqui. Bem simples, tá? Se for uma reunião externa, né? E aí, como a gente tinha 5 salas de reunião, a gente separava por sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5. Porque poderia ter 6 advogados solicitar a sala de reunião no mesmo horário, né? A gente não pode. Como é que vai ser se só tem 5 salas? Por exemplo, a gente nomeava as salas para deixar mais claro. De forma bem simples. Repetindo, isso depende da empresa. Depende muito da empresa que você vai trabalhar. Então, pode ter empresa que faça R, eu já vi secretárias que falam lá, minha empresa é R. R é reunião. Aí R é reunião externa. Siglas, nomenclaturas, né? Eu gosto de colocar tudo extenso, que eu consigo ver, ler, entender, né? Mas tudo depende da empresa. No mais, é bem tranquilo e bem simples. E aqui eu vou explicar para vocês agora, para a gente fechar esse aspecto dessa agenda, né? Como é que está aqui, ó. Cor amarela é reunião das empresas. A gente consegue ver, ó, 9 às 10 tem uma reunião, né? E entre 16h30 e 17h30 tem outra reunião, com a equipe interna da empresa. Cor amarela. A cor roxa é para os advogados. Então, qualquer advogado A, B, C, D, ele tinha cor roxa, né? O que a gente não precisava, porque a gente precisava prestar atenção era questão das salas. Então, quantas salas nós tínhamos? 5. Não poderíamos ter mais de 6 reuniões no mesmo horário, porque aí iria chocar a sala. Cor azul, eu coloquei aqui para presidente, era um diretor administrativo. Onde tiver cor azul é desse diretor. Onde tiver cor azul é desse diretor. Então, a gente sabia onde o diretor estava aqui olhando para a agenda dele. E eu fiz aqui uma coisa simples. Às vezes era muito mais reuniões assim, no dia a dia. A cor cinza era a presidência. Até eu coloco aqui, né? Eu estou citando esse exemplo, para depois a gente acompanhar. A cor cinza era a presidência. Então, tudo que tiver cinza é o presidente. Tudo que tiver cinza é o presidente. E quando a gente olha horário, né, a gente consegue ver que nada está chocando. As cores. A gente tem acesso, né, a essas cores. A cor vermelha, a gente colocava... Vou estar citando esse exemplo para ficar bem prático. A cor vermelha a gente colocava para agenda fechada. Às vezes o advogado precisa fazer a leitura, a lauda de um caso. Então, ele não atendia naquele horário. Então, ele ligava para a secretaria e falava, fecha a minha agenda, de tal hora, tal hora. Poderia ligar o rei e o papa, claro, né? Eu estou exagerando. Mas a agenda fechada não atrapalha o advogado, ou a presidência, ou quem for. Deixa ele trabalhar lá. Né? Se tiver algum recado, anota, manda e-mail, faz um Teams, uma mensagem no WhatsApp, se for um WhatsApp corporativo, deixa a agenda dele fechada. E cancelamento, a gente fazia vermelho. A gente tinha reunião, se fosse cancelada, vermelho. A gente não tira, mais uma dica, não tira as reuniões canceladas, deixa a reunião lá. Cancelou, coloca uma cor, coloca reunião cancelada, mas não apaga. Porque a gente estava naquele horário, a gente ia preparar aquela sala de reunião, a gente só precisa fazer a logística. Então vamos lá, correr. Uma coisa que acontece bastante, o horário, no dia, na reunião, o horário ele fica correndo aqui. Tem uma lista aqui, uma linha, na agenda, não sei se para quem trabalha, ela vai passando automaticamente, ela vai descendo aqui, ó. Ela vai acompanhando o horário normal. Vai descendo assim, essa linha de horário, como se fosse um relógio. Aí a gente olhava para o relógio e via, sei lá, era 9h15. Qual é a reunião 9h30? Aí via. Qual era a sala? Aí já ia. Né? É 9h45. Qual é a reunião das 10? A gente já ia acompanhando pelo horário. Nesse caso aqui. Claro que a minha outra experiência, que era só uma executiva, era muito mais fácil de entender. Tanto de cores como os compromissos. E de não chocar. Óbvio. Mas se vocês vierem ter uma experiência como essa, eu trouxe uma mais complexa, né? Mais completa. Então, ó, era a regra do escritório. Toda segunda-feira pela manhã, reunião dos advogados no auditório. Não tinha reunião com ninguém, advogado, presidente, não tinha. Era reunião do presidente, da presidência, da diretoria dos advogados. Toda 9 às 10. Ah, professor, eu queria marcar uma reunião aqui porque o cliente disse que é urgência, marca outro horário, né? Porque muitas vezes acontece essas reuniões elas serem obrigatórias, semanalmente, mensalmente, anualmente, sei lá. E você precisa entender que nesse horário, X pessoa, ou X equipe, ou X setor, não pode ser alterado aquele horário. Entendendo isso, você vai gerindo, organizando a agenda.
Aí depois, ó, agenda fechada. Quem fechou? Doutora Carmen. Fechou a agenda. Então, eu sei que qualquer cliente dela que ligar anteriormente, né, que a agenda dela está fechada. Primeira reunião do dia, doutor Augusto com o cliente aqui. Não dá para ler todo, né? Ó. 10 às 11. Depois que o doutor Augusto sai da reunião dos advogados, ele vem para a primeira reunião dele. Sala 1. Na sala 2 está acontecendo a reunião com o diretor administrativo e o setor logístico. Então, aqui, de 10 às 10h30, acontecendo essa reunião. E aqui do lado tem uma reunião de 15 minutos do presidente, da presidente com o secretário. Eu coloquei como despacho. Aqui, ó. Ninguém está chocando. Tem sala disponível, está tudo tranquilo. Respira fundo, vamos fazer as atividades. E aí, quando está dando 11 horas, vai ter outra reunião. A reunião do doutor Augusto acabou da sala 1. Da sala 2 também está livre, que foi de 10 às 10h30. Aí, sala 3, sala 2 aqui, reunião entre 11 às 12. Do diretor José com a cliente Cássia, a senhora Cássia da Torre Secretariado, da empresa. Né? E aqui uma reunião externa. A reunião externa é uma audiência do doutor X com o doutor Y, com o cliente aqui. Coloquei cliente Denis da Globo. Entre as 10h30 e as 12 horas é uma reunião externa. Né? E aí, esse aqui, o verde, é do nosso doutor diretor. Né? E aí, toda vez que o diretor Danilo está numa reunião, a gente coloca cor verde. De forma bem simples, depois que eu apresentei para vocês, a gente consegue olhar e acompanhar. Né? Toda cor roxa é reunião dos advogados, cor amarelo, interno da empresa, cor vermelha, agenda fechada ou cancelamento, cor azul, de uma direção e cor verde da outra direção. Temos 2 diretores, uma presidência, advogados e cancelamento. E aí o slide vai ser para vocês, depois vocês podem olhar novamente aí, nada está chocando. Se liga alguém, eu quero marcar uma reunião com o doutor fulano tal hora, né? E aí você olha, o doutor fulano está em reunião? Não. Aí você pode fazer uma pré-agenda, confirma com o diretor, com o doutor, a doutora, enfim, e aí depois agenda e manda o e-mail para a empresa que está marcando essa reunião. Eles confirmam por e-mail e a gente está com o compromisso lançado. Estamos com o compromisso lançado. E muito importante para essa dica, se for algo externo, ligue sempre para a empresa, para o local que seu executivo, que a pessoa que você assessora vai, para confirmar. Não é nosso erro se o local lá não pode fazer a reunião com o nosso executivo. Foi eles que cancelaram. Mas a gente consegue antecipar esse problema que vai ser o executivo sair da empresa, chegar lá, da logística dele e voltar. Melhora nosso dia a dia. Isso eu vi muito na prática, né? E fui colocando nas minhas atividades. Reunião externa, eu lançava compromisso para mim. Aí eu tinha uma cor para mim, né? Eu colocava cor preta dentro da minha agenda. Ela colocava, por exemplo, reunião externa, ligar 1 hora antes, né? Lançamento de compromisso para confirmação, fazer 30 minutos antes. Eu ia acompanhando a minha agenda de acordo com a agenda do escritório, trazendo esse exemplo. Então, vocês conseguem entender, né, fazendo apanhado do que nós trabalhamos, e vocês conseguiram entender toda a parte da nossa legislação, o que fala da nossa atuação profissional, né, dessa parte de formação técnica, da relação que as técnicas são interdisciplinar, você precisa aprender cada uma delas para fazer da melhor forma, e a importância de gerenciar, de organizar uma agenda. Seja ele de um executivo, de um escritório de 4, né, de uma presidência com 4, a importância de ter esses compromissos. O diálogo, a comunicação deve sempre ser clara com o executivo, para você ter essa autonomia de saber o que deve fazer e quando deve fazer. De lançamento, de cancelamento, de agendamento, enfim. Se você colocar isso na prática, com tudo que a gente vem aprendendo aqui, com tudo que vocês estão aprendendo no curso, depois que vocês vão aprender, vocês vão ser profissionais de secretariado excelentes e vai ter uma carreira brilhante. Porque a técnica de organizar a agenda é uma das técnicas que nós vamos fazer diariamente. Não tem como correr. Secretariar é organizar a agenda. Essas são as referências que nós trabalhamos aqui. Tá? Alguém ligou o microfone e quer falar? Fui eu, Eduardo. Tu me lembrou de uma coisa?
Não era isso que eu ia falar, mas tu me lembrou que eu estou devendo um material a eles, né? Quando a gente estudou essa parte de legislação, né? Que eu trouxe a lei, trouxe as diretrizes, eu falei para eles que eu iria colocar na pasta do Drive esse material, eu acabei não colocando, né? Então, vou colocar atrás, tá, gente, para cumprir minha promessa. Mas eu tô aqui para falar que Lenilton tem uma pergunta para fazer, só que ele tá tímido. Pode Quer fazer. falar no microfone, Lenilton? Cadê ele? Tá sem microfone. Ele perguntou o que acontece quando há atraso, seja do cliente, seja do executivo, remaneja, cancela, o que é que faz? Boa Qual que é a tua pergunta. dica? Boa pergunta. Então, por um exemplo, né? A gente sabe que vai ter uma reunião com o cliente que vem à nossa empresa. Está marcado 10, vamos dizer assim. Deu 5 para as 10, ele não chegou, né? No nosso caso aí, vou colocar meu exemplo. A gente vai organizar a sala de reunião, organizamos, estamos esperando o cliente chegar. Às vezes o cliente pode atrasar, de certa forma, né? Aí deu 10 horas, deu horário, liga para o diretor que você assessora, para a pessoa da empresa que vai ter essa reunião. O cliente não chegou no horário, né? Deixou ele avisado. O nosso executivo, ele sabe que a reunião vai ser de 10 às 11. Ele já estava preparado para estar presente naquela reunião de 10 às 11. O cliente chegou um pouco atrasado. Se ele tiver uma reunião, por exemplo, de 11 às 12, aí pode ser uma coisa que pode complicar. E aí, quando o cliente chegar, ele vai trazer ele que vai dizer, né? Geralmente era assim na empresa que eu trabalhava. Olha, você chegou atrasado, tem uma reunião tal hora, vamos tentar otimizar o tempo, de certa forma. Então, deixar sempre o executivo avisado que o cliente atrasou. Se atrasou 5, 10 minutos, você pode ligar. Né? Provavelmente a empresa que você vai trabalhar vai te dar essa autonomia, essa autorização. Você ligar para o cliente, estamos aguardando, né, esperando sua visita, para a reunião. E ele vai dizer, estou atrasado e tudo. Tudo depende do local. E para finalizar essa pergunta, no local que eu trabalhava, parece mentira, mas é muito real. Quando a gente tinha o possível novo cliente, era PNC, né? Quando o cliente entrava em contato por ligação, por e-mail, para verificar a causa dele, para saber os valores na questão jurídica, e tinha a primeira reunião do cliente. Aí ele ia ter reunião com os advogados. Se fechasse negócio, ele ia assinar um contrato. Uma das cláusulas que vinha no contrato era: reunião está marcado 10 às 11, se o cliente chegar às 10 e meia, ele só vai ter meia hora de reunião. Ele que marcasse o outro horário. E isso é algo que parece, mas eu estou pagando para ter o serviço do escritório, eu vou só ter meia hora, eu que marco outro horário. Ok. Cliente nenhum chegava sem, uma vez só que eu vi, uma vez. Cliente nenhum chegava sem ter agendado anteriormente, um dia, uma semana, para ter uma reunião. Se ele chegasse, vou lá no escritório ver minha causa, não entrava. E era uma coisa, a gente fazia o atendimento, não tinha recepcionista, não tinha portaria. Quem trabalhava com atendimento, literalmente, era o profissional secretário escolar. A gente não é cliente, está lá, ele paga mensalmente para o escritório. A gente iria até o portão, ele abria a porta, o vidro do carro, a gente fazia todo o atendimento, entrava no escritório, ele ficava no portão. Eu já vi clientes que foi em pé no portão, a gente não poderia nem abrir a portaria. Se o advogado autorizasse, se ele tivesse como atender, a gente voltava, abria e levava para a sala de reunião. Então, assim, nesse caso dessa empresa, tudo é muito organizado. Mas qualquer outra empresa é nesse aspecto. Liga, informa que o cliente atrasou, liga para o cliente e confirma. E aí o tempo que ele vai utilizar o executivo com aquela reunião é o acordo entre ele e o cliente. Respondido? Acho que foi, né? Lenilton, respondido? Sim. E muito, foi bem respondido, ele falou. Gente, alguém tem alguma coisa mais para perguntar para o Eduardo sobre essa questão de reunião? Porque agora a gente vai passar para uma conversa, vamos mudar de assunto, né? Então, tudo que vocês tiverem para falar sobre reunião, perguntar, questionar, chorar também, viu, Larissa? Aqui também é ambiente de choro, e muito choro. Tudo que vocês tiverem para falar, esse é o momento. Aproveita que o Eduardo está aqui, tirando as dúvidas de vocês, porque aí daqui a pouco a gente vai mudar de assunto, falar de um assunto que vocês estão um pouco curiosos. Sofremos. Está sofrendo, né, Cleiton? Acho que está tranquilo para todo mundo, né? É um assunto muito tranquilo de trabalhar, de ensinar a agenda, e aí a prática traz muito essas dicas na sala de aula, né? Com vocês. Espero que vocês tenham Prática, entendido. né?
tenha feito sentido para vocês e que vocês tenham anotado todas essas dicas, porque, né, cada empresa, mas essas dicas servem para qualquer empresa que vocês vão trabalhar aí na questão da organização de agenda. Uhum. Isso é prática, né, gente? A gente está começando, vocês estão começando agora, quando vocês começarem a estagiar. Então, isso vai se tornar parte da rotina de vocês. É como tudo que a gente faz, parece muito assustador no começo, mas depois que a gente pega a prática, se torna rotineiro. Então, é só saber gerenciar essa questão que você falou mesmo das cores, Eduardo. Eu vou falar o que Jackson disse aqui, né? Diz que só de olhar dá dor de cabeça, porque de fato é muita coisa. A gente percebe que é uma atividade complexa. Não é simples, a gente sabe, né? Que não é só pegar um bloquinho de anotação e anotar um compromisso com horário e entregar para os executivos. A gente sabe que tem muito mais do que isso. E, assim, coisas simples, como ver aquelas categorias que você fez por cores, né? Que são os setores da organização e a agenda por cada um. Acho que só de olhar dá uma dor de cabeça também, né? Porque é muita informação que tem por trás daquelas cores. Mas com o tempo isso vai fazer parte do dia a dia de vocês, gente. Vai chegar um momento que vocês vão olhar para aquelas categorias e vai saber exatamente se vai ter reunião, onde vai ter, com quem vai ter, que o vermelho está cancelado. Olhou, viu o vermelho, eita, cancelou. E vocês podem começar fazendo isso no dia a dia de vocês, colocar, como o Eduardo falou. Por exemplo, para as disciplinas, né? Atividade das disciplinas. A cor verde, a disciplina de planejamento, a cor azul, a disciplina de técnicas secretariais, a cor vermelha, porque a professora cancelou a aula, por exemplo. Então, tudo isso vai fazer vocês começarem a pensar. E quando vê a cor azul, já vai dar um gatilho no coração, né? Que é a disciplina de técnicas. A professora Rubia pediu seminário, aí o coração já acelera. Então, assim, tudo isso vai começar a fazer mais sentido para vocês na prática. Assim, o que o Eduardo falou, de fato, é muita informação. E eu gosto, eu não vou mentir, Eduardo. Eu gosto quando eu chego aqui, falo muito e vejo que eles ficam baratinados, sabe? Com dor de cabeça mesmo, tanta informação. Eu gosto quando vem alguém aqui e fala muito e as pessoas ficam, nossa, meu Deus, quanta informação, quanta coisa. Que é para que cada vez mais se perceba que não é simples. Secretariar não é algo simples. Exige dedicação, exige compromisso, exige leitura, reflexão, exige crítica, exige capacidade de fazer relações. Então, por isso que eu gosto muito quando acontece isso, né? Porque é muito fácil chegar alguém aqui e falar, é só juntar 2 mais 2, vai dar 4, ok, tudo bem. E aí o pessoal vai começar a se questionar, tá, mas é só isso? Então, para que eu estou fazendo um superior? Para que eu estou fazendo um bacharelado? Porque o bacharelado, o que é que vai lhe dar? Esse senso crítico, esse senso analítico, reflexivo, humanístico, que você vai precisar para exercer todas essas técnicas, sabe? Quando a gente estava falando sobre organização de viagens, dos primeiros slides que eu coloquei para eles aqui, eles vão lembrar, foi de tanta coisa que está por trás da organização de viagem, e a gente só percebe quando começa a executar. Por exemplo, não é só entrar em contato com a agência de viagem e marcar tudo, mas é a questão da cultura, a interculturalidade, que você precisa estar atento para organizar uma viagem, capacidade de negociação, logística, senso de gestão de crise, por exemplo, que acontece muita coisa nas viagens, senso de planejamento estratégico, que você precisa ter, e está por trás disso, e tantas outras coisas que a gente passaria uma noite aqui falando, né? Então, nenhuma técnica secretarial é simples. Quando a gente apresenta aqui, a gente vai aprender a organizar a agenda, a organizar a viagem. Sim, mas e o que é que está por trás disso, né? Que você vai precisar saber, e são as outras disciplinas que vão capacitar vocês para isso. Então, por isso que as coisas são processuais, como eu sempre falo aqui. O mundo do negócio de gerenciar a viagem. É moído esse negócio de gerenciar a viagem. O Cleiton falou, porque eles acabaram de fazer uma atividade, sabe, Eduardo? De gerenciamento de viagem. Ficou todo mundo falando que levou dias fazendo. E olha que eu passei um roteiro bem simples. Então, é moído, Cleiton, é moído. A palavra simples não existe no vocabulário de um secretário, a Anne falou. Então, é isso, que eu falei, né? Não é intuitivo, é formativo. E aí, quando a gente vai para a academia, a gente vê esse aspecto. Você falou uma coisa, não está vinculado a gerenciamento de viagem, mas é meio parecido. Agora, em setembro, teve o FISEC, né, que é o Encontro Anual do Profissional Secretariado, Fórum Anual do Profissional Secretariado Executivo, e eu fui em São Paulo.
Eu conheci uma secretária que ela trabalha na presidência de um consultório médico lá, super famoso em São Paulo e tudo. E ele é na área de cirurgião plástico todo. Assim, bem nível classe A mesmo. E aí, no prédio que ele trabalha, tem aeroponto, né? Para helicóptero e tudo. Sim. E ela fretava helicóptero diariamente ou semanalmente, fazer esse contrato, porque ele ia de um hospital a outro, da clínica a outro, de um estado a outro, para fazer esse cirurgia, porque ele é muito famoso na área que ele faz, né? Imagine, como é que ela faz isso? Eu perguntei, né? Toda a logística. Claro que isso a gente vai aprender na prática, totalmente na prática da área que ela atua, mas olha quanta coisa que ela faz. Eu não sei fretar, não sei nem qual é a empresa que eu vou ligar para fazer que é um helicóptero da hora aqui. Nem o que fazer, nem nada. E para enfrentar um helicóptero, você tem a questão da logística, adequar o caminho, de tudo. Mas por que ele não vai de carro, às vezes, dentro do próprio São Paulo? Ela falou, Eduardo, um trânsito de um local para outro é 2 horas. 2 horas ele perde 40 mil, 50 mil numa cirurgia. Tu acha que ele vai querer perder? Ele frete um helicóptero, que será? 10 mil, ele só perde 30. Ele só perde 10 mil no fretar. Tem a logística, matemática, lógica ali, que traz resultados. Então, essa atuação está totalmente vinculada, né? Ela precisa entender quais a cirurgia deles, que vai ser X hospital, Y, ou X estado, e quais são os horários que ela vai fretar anteriormente, e tudo quando chegar no dia de subir, pegar o helicóptero, o jatinho, voltar, nananã. Olha a coisa da organização da agenda dele, o quanto que é complexo, né? É demais. Eu amo. Cleiton deu a ideia do post-it. Sim, bastante. Para a questão das cores, né? Principalmente para a organização mais manual, que é a nossa organização própria aqui, né? Passou um tempo que eu tinha um quadro, eu ainda tenho, tá aqui do meu lado o quadro, né? Eu não vou virar porque tem uma baguncinha aqui e a informação sigilosa. Mas eu tenho um quadro e passou um tempo que esse quadro estava cheio de post-it. E eu não tinha esse senso, né, de organização por cores, mas é algo que vocês podem começar a fazer, comprar post-its e gerenciar as atividades de vocês. Tal cor significa atividade de tal coisa, né, relacionada à faculdade, tal cor relacionada à minha mãe, tal cor relacionado a pagamento de contas. Então, é algo que vocês podem implementar. Mais alguém, gente? É muito detalhe, é muita coisa, né? Hoje vocês vão sair daqui, ó, cheio de informações. Ok, Jackson, colocou presença. Foi ótimo, professora, a aula hoje. Não estou dizendo que não é as outras também, mas eu amei. Ele falou muito e foi rápido. E olha mesmo, 9 horas. Ele é muito Mas a gente bom. vai conversar um pouquinho ainda. Obrigado. Milene. Poxa, eu queria te falar que vai acabar, mas... Milene, foi triste, viu? Não vai acabar ainda. Coloca presente, Não. gente. Vamos ter uma Pois conversinha tô aqui ouvindo. sobre um outro assunto, tá? Vai ter 9h30 a nossa aula. Sim, gente, pessoal, só um recadinho, tá? Essa vai ser a chamada de vocês. Então, todo mundo coloca presente aí no chat. Eu dei um aviso no chat, mas quem não viu, escreve a palavra presente, tá? Que vai ser a presença de vocês. Jackson está saindo, por favor, faça isso. Bom, Eduardo, acho que você já pode começar a falar, né? Posso sim, eu vou compartilhar aqui a tela. Eu vou falar uma coisa que eu gosto bastante, que é a atuação do homem no secretariado, minha pesquisa. E aí eu acho muito pode sorrir de desespero. Eu acho muito importante falar sobre esse tema, Rúbia, porque quando eu estava lá em 2013, 14 na graduação, numa turma de 60 alunos, só entrou eu e Hugo, que é um colega meu, né? Não tinha um professor homem, né? Eu não tinha visto, eu fui ver o professor homem no final da minha graduação, que foi meu orientador, o professor João Paulo, que infelizmente, né, que Deus o tenha, faleceu de câncer 2 anos depois da minha conclusão. Não sei se você chegou a conhecer. Sim. João Paulo é um excelente profissional, professor, assim, excelente. E aí eu não conhecia profissional de secretariado do sexo masculino, eu não tinha uma referência, né? Toda a parte de cultural, de que ainda o povo vê com a profissão feminina. Isso tudo vocês ainda vão estudar e entender como é que funciona o mercado de trabalho. E isso é pouco falado nos eventos acadêmicos que eu fui. E aí, na minha história, na minha trajetória dentro do secretariado, hoje como professor, cujo eu fiz essa pesquisa, né, para mostrar a importância da atuação do homem no secretariado, as vivências, perspectivas,
os desafios, não é uma pesquisa para os homens, é uma pesquisa para o profissional de secretariado, porque existe uma lacuna, existia ou também existe ainda a questão de isso ser pouco falado, e que eu achei, por exemplo, agora, mês passado, a gente foi no NSF, né, e esse foi um dos temas. Eu trabalhei esse slide lá sobre a questão do homem e trouxe minha pesquisa para aí apresentar. E quanto que é muito importante para o aluno que está no segundo semestre, início do curso de secretariado, ver que ele não está sozinho, ver que ele tem referência, ver que tem mercado de trabalho para o homem no secretariado, que sim, às vezes as vagas só tem lá secretária executiva, mas a gente tem válvula de escape. E aí eu fiz essa pesquisa, trago minha experiência para informar que essa válvula de escape existe e que a nossa atuação ela é unissexual, né? E aí o meu livro que eu vou disponibilizar para a Ruber, para que vocês também possam ver, é um livro muito tranquilo, que eu trago algumas páginas apenas para leitura. É um e-book digital, o tema é Com Secretários, um livro escrito por secretários executivos. Foi organizado por mim e por Jefferson Sampaio de Moura. Não sei se vocês conhecem o Jefferson, ele é secretário executivo, professor aqui do curso secretariado do Instituto Federal de Brasília. E nós pesquisamos, conversamos sobre toda essa questão e construímos esse e-book. O objetivo desse e-book é mostrar que existe essa dificuldade na inserção no mercado de trabalho. Essa pesquisa foi em nível nacional, tivemos resposta aí de 9 estados, secretários de 9 estados, mais do Distrito Federal, mas não é para apenas dizer que nós temos dificuldade, mas também para informar que existe válvula de escape, né? E quais são, como deve ser feito, né? E aí a gente colocou uma coisa muito importante, que foi a participação na escrita dos meninos que participaram, né? A gente organizou, mas lá eles também tiveram ali a escrita no nosso e-book. Então esse livro tem como objetivo divulgar o perfil e percepções de uma parcela de profissionais de secretariado do sexo masculino acerca da profissão e do mercado de trabalho secretariado. Para introduzir o debate, para a construção de um texto, por termos trabalhado com diversos autores, precisávamos, isso ficou pequeno para mim, de um instrumento que pudesse reunir as principais questões que seriam levantadas e debatidas no decorrer desse livro digital. Sendo assim, foi construído um questionário online, via Google Forms, com 22 perguntas fechadas e abertas, com o foco de delimitarmos o perfil dos respondentes e perceber a visão deles em relação a algumas problemáticas. Como é que isso veio à tona, professor, trazendo para vocês? Eu já fui para um estágio, processo seletivo de um estágio em Pernambuco, e o diretor falou, nós não contratamos homens. Eu já fui para o processo seletivo em Pernambuco, aqui em Brasília, deles, tem homem formado de secretariado? Né? E aí, quando eu vim pesquisar sobre isso, antes de entrar na docência, eu queria saber se isso acontecia só comigo ou com outros colegas meus. E nosso intuito era de levar isso para ser falado nos eventos acadêmicos, nas salas de aula, né, nos eventos profissionais, para que os profissionais de secretariado nos dessem a mão e falassem que entendessem que essa necessidade, essa dificuldade existe. E que a gente precisa juntos, os homens e as mulheres, trilhar o outro caminho. Porque existe, claro, uma questão cultural. Primeira coisa, né, quem são os donos das empresas na maioria das vezes? Brancos, héteros e cis. Homens, brancos, héteros e cis. Né? Então, a gente olhar, é uma realidade que não tem como correr dela. E muitas vezes, dependendo, pessoas mais idosas, né? Com outro tipo de cabeça. Não vou generalizar. Mas, na maioria das vezes, as empresas brasileiras é assim. Então, tem muito esse estereótipo deles terem uma secretária. Não conhecer o nosso, que existe um profissional de secretariado. Então, esse é nosso intuito. E escutar as outras vozes e trazer resultados positivos. O questionário foi disponibilizado no Facebook, que tem um Facebook chamado Secretários, que tem secretários executivos a nível nacional. Tem mais de 400, 500 participantes nesse Facebook, que os meninos também podem ir lá seguir e fazer parte da comunidade secretários, ou com letra maiúscula, tá? Tivemos, aqui ele fala, no período de 11 de setembro e 30 de outubro de 2019, desde o início ficou limitado que todos os respondentes compartilhariam
de qual autor do texto que a gente iria organizar, por fim, eu e Jefferson, né? Foram aí 28 respondentes. Obstáculos e desafios encontrados. Cortou aqui para mim, mas acho que dá para ler. Em relação aos principais obstáculos e dificuldades que encontramos no mundo do trabalho, a principal alincada é a questão da inserção no mercado de trabalho. Ainda é comum, talvez, por falta de conhecimentos específicos por parte dos contratantes, vagas para profissionais de secretariado com corte de gênero, em sua maioria como sexo feminino. Permeia, infelizmente, no senso comum por trás do entendimento do que é ser o profissional de secretariado, a ideia de que a profissão é destinada somente para sexo feminino. E essa era uma realidade conforme relatado por diversos autores, os nossos respondentes, né? Autores específicos dos secretariados encontrados no Brasil e no mundo nos períodos de grandes guerras mundiais, em que os homens precisavam ir nos campos de batalha, os profissionais passaram a ser e a profissão passou a ser exercida quase totalmente por sexo feminino. Essa realidade mudou, para ficar melhor para mim. Essa realidade mudou hoje, já vemos as empresas públicas publicando vagas abertas e evitando a delimitação de gênero. Ainda assim, permeia o desafio para desconstruirmos a ideia de que o profissional é destinado somente para gênero feminino. Deixa eu abrir agora aqui o slide para ficar melhor a leitura. Para finalizar, no combate ainda à necessidade de refletir acerca dos estereótipos que cercam os profissionais, ou haja vista que, infelizmente, continuamos sendo desmerecidos em diversas áreas, sendo substituídas tantas vezes por técnicos administrativos, ou por profissionais com outra formação sem ser secretariado. A falta de reconhecimento e conhecimento do custo por parte dos contratantes, né, das empresas, influencia na falta de compreensão da complexidade da prática secretarial, por isso que falamos na nossa aula, onde os efeitos dela passam a ser minimizados e, com isso, acreditam que qualquer profissão técnica conseguirá desempenhar de modo efetivo a nossa atuação. Então, um resumo que a gente consegue trazer aqui. A dificuldade era que o mercado de trabalho entenda que tem um homem formado em secretariado e que muitas vezes essas vagas eram divulgadas, mas para outros cargos, vaga para secretário executivo, requisitos, formado em letras, administração ou área correlativa. Isso foi o que os nossos respondentes relataram, né? O mecanismo de defesa, em resumo, é que a gente entendesse que, primeira coisa, não focar em vaga apenas como secretário executivo, a nomenclatura, mas que tem várias empresas que divulgam oportunidades para que a atuação cerne as atividades de secretariado, mas com outra nomenclatura. Assistente de diretoria, auxiliar administrativo, entre outras, digitador, que vocês vão ver aqui na frente da pesquisa. E a gente vê que existem vagas específicas para o secretariado, com a nomenclatura. Existem vagas que precisam de uma atuação secretarial sem a nomenclatura de contratação secretário executivo. Porque aí você delimita apenas a procurar vaga e perde outras oportunidades que você pode ser contratado ou contratada. E aí, a gente escreveu de forma resumida as funções desempenhadas pelos autores que atuam como secretário executivo, né? E aí, por exemplo, elaboração de textos e correspondência, as pessoas que são contratadas como secretário executivo e as suas funções. Revisar textos e outros setores, gestão de viagens, hotel, passagem diária, gestão de tempo, participação de decisões, organização de controle de folio-op, organização de eventos, acompanhamento de clientes, planejamento, organização, monitoria, avaliação de serviços processuais, e por aí vai. Essas são as funções que os secretários relataram que trabalham como contratados como secretário executivo. E aí a gente coloca aqui as funções que os secretários desempenham que não atuam com a contratação de secretário executivo. Vamos ver, ó. Arquivamento, organização e controle de agenda, marcação e organização de reuniões, atendimento ao público interno e externo, comunicação de idioma estrangeiro, gestão estratégica, cobrança, emissão de notas fiscais, contas a pagar e a receber, gestão de contrato, tramitação de processo, confecção e revisão e expedição de ofícios, memorando, pareceres, técnicos, etc.
alimentação e acompanhamento de controle de contrato, logística de e-mail, que é a gestão de e-mail, trabalho em equipe, gestão de tempo, organização de eventos, e por aí vai. Ou seja, não focar na nomenclatura. Porque às vezes a nomenclatura está lá, secretária executiva, e você pode ser contratado por empresa para atuar como secretário nas atividades, mas sem essa nomenclatura. É claro que, professor, você está dizendo que eu fui formado nessa área, não quero trabalhar como contratado secretário executivo, não. É uma válvula de escape para você não ficar focado e fechado nesse aspecto. E principalmente, a gente viu que 90%, né, 80% dos nossos respondentes, eles não são contratados como secretários executivos. Vocês podem ler lá na nossa pesquisa que eu trouxe lá os dados. Eles são contratados com outra nomenclatura, mas atuam com, né? Então, vocês veem que essa é uma válvula de escape. Quer falar, Rúbia? Pode falar. Não, eu estava pensando nisso porque justamente Jackson, que saiu da sala, acho que ele já saiu, ele tinha perguntado isso, professora, como é que eu sei que eu me encaixo naquela vaga, né? Como procurar vaga? E foi justamente essa resposta que eu dei para ele. Existem vagas para secretários executivos. É uma profissão que existe no mercado, há registro no Ministério do Trabalho, e você vai encontrar essas vagas. Mas uma outra saída, que é essa que você falou, é procurar a vaga pela competência, né? Quais são as atribuições do secretário executivo? E você conhecer essas atribuições e saber se aquela competência que está sendo solicitada naquela vaga é competência do secretariado ou não. E aí eu queria perguntar para a Larissa. Larissa, como que é? Qual que é o cargo que tu ocupa? Qual que é o nome? É secretária executiva? É recepção? Como Recepcionista. Que é? Eu sou recepcionista. Isso. E aí a gente sabe que uma das técnicas secretariais é justamente isso, né? O atendimento, a recepção de pessoas que vêm com várias outras técnicas secretariais por trás também. Como ela mesma falou, né? A questão da agenda, do documento que vem junto, do atendimento ao público que vem também, né? A reboque disso. Mas é isso, assim, foi muito importante o que você falou, de procurar pela competência, não só pela nomenclatura secretarial executiva. Tá. Essa foi a válvula de escape que a gente encontrou, assim, de certa forma. E é assim sempre que eu me encontro, né? Sabe também uma dica que eu sempre falo, é você ver, administrativo de empresa XYZ, vai ver aquela vaga. Né? A vaga está divulgada como assistente, auxiliar administrativo ou gerente administrativo, vê lá a vaga. Porque toda empresa que tem um administrativo vai contar com as funções que o profissional secretariado executivo executa e exerce. E aí vai para a competência. Aí você manda o seu currículo, né? Não ficar focado. Porque imagine, se a gente, secretário executivo, homem, ficar focado nas vagas que são divulgadas como secretário executivo, que está, na maioria das vezes, secretária executiva... Vem como feminino. Que já nos delimita daquela situação, nos exclui daquela situação, vai ser mais difícil isso no mercado de trabalho. Isso. É importante entender essa questão, mas trazer esse mecanismo, né? E para finalizar o debate, a gente relata que foi detectado esse processo, um dos mecanismos é você procurar uma atuação por competência, mas significa que a gente não pode procurar ir atrás dos nossos direitos, já que é uma profissão regulamentada, e ter uma divulgação de vaga secretariado executivo, vaga para secretariado executivo, não para secretária executiva, né? Ou secretária sem um ou, entre parênteses, nesse aspecto. A gente viu a necessidade da gente falar sobre isso nos eventos acadêmicos e profissionais. E desde 2020, final de 2019 para 2020, depois que a gente lançou o nosso e-book, a gente vem recebendo bastante convites para falar sobre esse tema. Isso vem modificando. 2020 falamos bastante, evento 2021 também. Então, isso está trazendo resultados para a comunidade, né? Para a comunidade secretarial, para o nosso meio interno, sabe? Assim, nesse aspecto. Então, por isso que eu trouxe para a gente falar sobre esse ponto. Eu acho muito importante para os meninos que estão aqui dentro, para as meninas também, né? E que quando eu não tive essa experiência da minha formação específica lá no secretariado na Federal de Pernambuco há anos atrás, e não que me senti ausente, pelo contrário, eu gosto de falar isso, eu vou falar bem para vocês mesmo, assim, eu acho que a gente está um pouco íntimo. Eu estou dentro do secretariado porque o secretariado me mantém desde os 19 anos, né? Eu escolhi o secretariado, e sem ser bolsal, eu já tive melhores salários que outros amigos meus que escolheram engenharia na Federal de Pernambuco, que escolheram direito. Tem amigos aqui em Brasília que não recebem. Essa não é a questão, né?
E aí a Sim. pessoa, vou fazer, mas acaba sendo uma questão, vou fazer direito porque eu vou ganhar dinheiro. Quem que disse isso? Se você não for de uma família que trabalhe na área jurídica, que tem escritório jurídico, tu tem que fazer o nome, né? Ah, eu vou fazer nutrição porque eu vou ganhar dinheiro. Quando terminar a nutrição, tu tem que fazer teu nome, fazer clientela, a mesma coisa dentista. Eu não estou desclassificando nenhuma profissão. Eu estou falando que o secretariado deu certo comigo com outras pessoas, porque, primeiro, a gente se identifica com o nosso fazer secretarial. Eu acho muito importante isso que vocês estão aprendendo em técnicas secretariais 1 e 2. É a prática 90% da nossa prática, né? Ali vocês precisam entender essa complexidade da atuação, essa identificação, e que sim, no meu caso, e com o caso de várias pessoas do secretariado, deu muito certo financeiramente falando. Né? Vou fazer secretário, mas secretário não ganha bem, não tem carreira. Quem a gente falou isso? Né? Vai conversar, conhecer profissionais que estão atuando. Claro que assim, a gente tem nossas dificuldades, essa questão do mercado de trabalho, às vezes confunde a gente com recepcionistas. Não tem problema a gente trabalhar em recepção. Nenhum problema. Eu trabalhava na recepção do escritório jurídico, mas como secretário executivo, ganhando muito bem por isso. O problema é que você está numa sala, numa antessala do chefe, ou por um acaso eu fosse trabalhar numa empresa como recepcionista. Eu trabalhei em Recife como auxiliar administrativo, com atividade totalmente secretariado executivo. Então, assim, é você entender que não é só a nomenclatura que vai fazer você ser um bom profissional, é sua atuação. Né? Então, o secretariado me mantém desde 19 anos. E isso faz total diferença. Né? Eu escolhi, sou bem realizado dentro do secretariado. Eu gosto de falar isso para que as pessoas também se identificar e tenham essa carreira brilhante. Tomem formação, estudem, se capacitam, leiam muito, peguem as dicas. A professora Rúbia entrou agora na UFPB e sugue ao máximo dela. Assim, ela, para mim, é uma referência a nível nacional. Eu falo isso para ela sempre. Falar. Adoro o trabalho dela. Ela é uma mestre maravilhosa, uma doutoranda incrível. E no corpo docente de vocês entrou uma professora que realmente é admirável em diversos aspectos. Eita! Fiquei constrangida. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu falei um pouco rápido. É que Pernambucano, né? Mas eu tentei ser muito claro, objetivo, trazer meus exemplos, teoria com prática, e trazer essa pesquisa, porque também é muito importante a gente falar sobre esse tema. Tem uns comentários aqui. Cleiton quer falar? Eu acho bem interessante o que você colocou aqui no chat, se você quiser abrir o microfone. Já que você colocou no sol hoje, coloca a voz. Realmente, eu acho que é muito importante a senhora mesmo ter trazido a presença dele aqui para a gente, que é sexo masculino, também ver que existe portas também para o nosso gênero, porque realmente, como eu falei assim, é uma área que ela é extremamente ligada a esse estereótipo de que a mulher ela tem a delicadeza, né? E como a gente vê mesmo no filme, a profissão ela é muito sexualizada pro lado das mulheres e acaba que isso desmerece a gente que é homem que quer também atuar na área, né? De certa forma. Sim. Então, é uma desmoralização para os dois gêneros, de certa forma. Então, é o que eu falei, resumindo, a gente que luta, né? E você colocou essa visão patriarcal, né, das coisas. E é muito isso, Cleiton. Parece que o tempo todo, e estamos em 2021, né, parece que isso ainda é muito forte. Parece que o tempo todo os homens eles são criados para ser grandes chefes, né, grandes profissionais. Então, geralmente a gente vê, a sociedade ele vê o homem como o executivo, o grande gestor, e a mulher está ali na assessoria dele, ou seja, é como se a mulher fosse só uma ajudante dele, né? Ela sempre, parece que entendem o secretariado, né? O estereótipo do secretariado, além dessa questão feminina, vem ligada a uma questão pequena de atuação apenas de ajudante, né? De atuação complementar. Então, parece que as pessoas não conseguem imaginar o contrário, de que a mulher ela pode ser um grande chefe e o homem ele pode ser o seu ajudante. E isso não desmerece a profissão do secretariado, muito pelo contrário, o secretariado executivo hoje é uma das grandes profissões, inclusive no final da década de 90 ela ganhou um reconhecimento de como uma das profissões de mais, eu vou mandar esse texto para vocês, de mais, como eu vou falar,
uma das profissões mais promissoras, né, aqui no Brasil. Vamos dar esse texto para vocês. Então, tem muito a ver isso aí que você falou. E aí, como elas colocam... E aí, a gente não vê isso só com o secretariado, a gente vê isso como uma profissão de enfermagem, por exemplo, né? Teve o caso da Bruna Marquezine, essa semana, que ela vestiu ali a fantasia de enfermeira, e a internet cancelou ela por causa disso, porque até um colega nosso, Eduardo, que se chama Eduardo também, fez um post sobre isso, né? O Eduardo Souza, não sei se você viu. Falando, né? Eita, parece que a enfermagem está passando pelo mesmo lugar que o secretariado passa há tanto tempo, né? E tudo isso é fruto disso que Cleiton falou, dessa visão machista patriarcal, e que é complementada pelo que Eduardo falou, né? Depois da Guerra Mundial, que os homens foram para o campo de batalha, as mulheres assumiram muito essas funções. Que era dos homens, né? O secretariado executivo antes era dos homens. Até a Segunda Guerra Mundial, o secretariado era dos homens. E aí eles foram para o campo e o homem e a mulher assumiu, né? E aí perpetuamos, né? Mas foi muito bom seu comentário, Cleiton. Gostei muito. Então, vamos lutar, né? A gente que luta, então vamos lutar. Porque 50% somos nós. É a nossa postura de fazer com que a sociedade também compreenda toda a nossa complexidade. Foi muito bom seu comentário, parabéns, viu? E tem uma pergunta, eu acho que é de Jailson. Um secretário pode trabalhar como escrivão? Na sua visão, Eduardo, temos competência para trabalhar como escrivãos? Escrivão que você fala é aquele do órgão público que tem processo concurso? Porque para ser escrivão é ensino superior, sim, né? Não precisa ser de secretariado de direito específico. Pode sim. Ele quer dizer se é nossa competência também trabalhar nesses cargos? Sim. Se no caso, isso é que eu realmente não sei responder, por exemplo. Eu não sei se para o concurso de escrivão exige formação em direito, mas se exige só apenas ensino superior, a gente consegue com certeza. Está nas nossas competências também, isso. Temos gabarito para concorrer a essa vaga, sim. Essa vaga. Nosso concurso delimitar para uma área específica, né? Como, por exemplo, direito. Sim. De resto, Eduardo, só elogios aqui, viu? Parabéns, um exemplo. Sim, Eduardo é um exemplo de profissional. Ele influencia muitas pessoas, ele me influencia também. Sigam ele no Instagram, gente. Eduardo Edilson, né? Isso. Sigam ele no Instagram, tem muita coisa. De vez em quando ele posta algumas coisas sobre o secretariado, porque a página dele é uma página híbrida, né? É uma página pessoal. Não é como o secretariado científico, que é uma página só profissional. Mas é uma página híbrida, que é uma página pessoal, e ele traz também as suas vivências de trabalho, de estudo, de mestrado, que ele está passando aí por uma... suadeira no mestrado agora, ele sempre tem postado sobre isso. Então, só elogios. Foi ótimo, foi incrível, parabéns. Eu te agradeço, foi incrível mesmo. O pessoal está dizendo aqui que só não manda Pix para você, porque está desempregado, viu? Quem foi que falou? Cleiton? Não. Cleiton só não manda o Pix porque está ruim, né, Cleiton, a situação. E outras pessoas só não mandam Pix porque hoje ainda é dia 4 e o pessoal não recebe no dia 4. Olha aí, professora, cada um mandasse R$1, ele tinha o quê? Uns R$30 hoje. R$30 para pagar a caipirinha, porque a caipirinha em Brasília é cara. Bom, gente, vocês têm mais alguma coisa para falar? Então, a gente vai encaminhar para o final. Além dos parabéns, né? Parabéns, Eduardo. Eu agradeço muito os parabéns de vocês do elogio. Eu agradeço o Rubem pelo convite, né, Rubem? A gente estava tentando aí marcar que as nossas agendas conversassem nesse sentido para eu vir em sala de aula. Eu acho muito importante. Coloca à disposição para voltar na próxima turma. É muito importante essa questão do homem no secretariado ser falado, essa questão da técnica, trazer uma vivência, né, das minhas experiências. Me sinto honrado e muito feliz né, esses convites aí em ensino superior, na sala de aula de ensino superior, me capacita, traz aí uma experiência bastante, para que quando eu chegue lá, como professor efetivo de ensino superior, já tenha bastante experiência em sala de aula. Esses convites são muito, muito importantes para a minha experiência profissional. Sim. Realmente, assim, pelo que vocês falaram, fez muito sentido, eu preparei esse slide dessa aula com muito carinho, pensando em como isso iria afetar na formação de vocês, nos pensamentos de hoje para amanhã, né? Sei que vocês estão na graduação no início,
mas que vocês nunca esquecessem, ou pelo menos tentassem lembrar todas as dicas que foi trabalhada e estudada aqui na nossa aula de hoje. É porque a gente está com a agenda apertada, né? Que temos pouco tempo e muita coisa para fazer na disciplina ainda. Mas numa próxima eu vou me programar para trazer vocês só para falar só sobre isso, sobre essa questão do que foi a sua palestra no INESEC, inclusive, que eu perdi, que estava aí em João Pessoa, mas deve ter sido muito boa. Mas hoje a gente não teve como falar de uma coisa sem trazer conteúdo mesmo da disciplina por conta do nosso tempo. Então, o pessoal está aqui só parabenizando você, e o pessoal está gostando das suas dicas, das dicas das cores também. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida deles. Então, foi tudo perfeito. Joalisson está aí, só muita informação. Joalisson não, Joelinton, estou olhando para um do outro. Muita informação hoje, não foi, Joelinton? Parece que é uma rotina, né, nessa disciplina. Tanta coisa, tanta informação. Eduardo, eu só tenho que te agradecer também, como eu já falei no início, no meio de tanta coisa que eu sei que você está passando, de trabalho, uma coisa em cima da outra, você tirou um tempo para vir conversar com a gente, e foi muito, muito proveitoso. Eu não tinha outra pessoa para chamar, né? Quer dizer, eu tinha muitas pessoas para chamar, mas eu não conseguia imaginar uma pessoa melhor que você para falar desse tema, para trazer a sua experiência sobre técnicas secretariais também, que eu sei que você tem muita, e para complementar com esse conteúdo. Então, você só deixou a nossa disciplina melhor. Espero que nós possamos ter novas oportunidades. Então, e seja bem-vindo ao curso da UFPB também, tá? Foi muito bom, gente. Então, várias vezes. Gente, obrigado. Acho que tu fica aqui para finalizar com eles, né? Posso ir embora, né? Não, assim, por mim, eles estão. Se eu segurar eles aqui, meu filho, eu vou receber uma denúncia. Daqui a pouco a Polícia Federal bate aqui na minha porta. O quê? Então, tchau a todos. Gente, aqui. Posso sair? Quem colocou. Eu vou liberar todos. Não esqueçam de colocar o presente no chat, porque a chamada de vocês, eu vou voltar para olhar o chat para poder conferir a chamada, tá? Então, quem não colocou, coloque. E por mim, vocês estão liberados. Na próxima aula, a gente vai falar só sobre o seminário, para eu tirar as dúvidas de vocês, sobre as informações que eu coloquei também lá no Drive, tá? Então, gente, boa noite, bom final de semana para vocês. Muito obrigada pelo carinho que vocês receberam, Eduardo. E um beijo. Boa noite, professora. Boa noite, Eduardo. Boa noite, também. turma. Até quinta-feira. Até. Boa noite, pessoal. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, Mari. Eduardo saiu? Foi embora? Largou a gente aqui. Boa noite, professora. Obrigada, viu, Cleiton, pela contribuição na aula. A aula hoje foi muito boa. Realmente foi um assunto muito interessante, pelo menos para mim. É de grande importância, né? Eu acho que até para a Lenilton, acho que a Lenilton não pôde participar, mas também acho que é um assunto que também interessava muito ele, né? Sim, ele estava aqui. Mas realmente foi uma aula muito proveitosa hoje. Que bom que valeu a pena para vocês. Siga ele lá, que ele tem muito conteúdo bom para oferecer. Bom, eu vou dar uma olhada depois aqui. Foi muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço, Cleiton. Boa noite, bom fim de semana. Igualmente.